Aleluia, abre comigo aí a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, versículo 53. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 53. Que momento diferente na vida de Jesus. Que momento sobrenatural. Você que está anotando pode anotar e fala comigo, filho do carpinteiro. Fala comigo, filho do carpinteiro. Jesus era conhecido por muitos como filho do carpinteiro. Quem conhecia Jesus sabia que Jesus era carpinteiro, filho do carpinteiro, até os 30 anos. Depois dos 30 anos, de um jejum de 40 dias, 40 noites, Jesus começou a se revelar. Fala comigo, se revelar como filho de Deus. Quem crê que chegou a hora de você se revelar? Olha para quem está do seu lado e fala, tem poder aí dentro de você. Fala, tem graça dentro de você. Tem unção aí dentro de você. Tem milagres aí dentro de você. Tem glória aí dentro de você. Quantos creem que chegou o tempo de você se revelar? Quantos creem que chegou o tempo da glória, da graça, do amor, do poder que há de Deus aí dentro de você se revelar, hein? Romanos capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a criação, aguarda com ardente expectativa, o que? A revelação dos filhos de... Cadê os filhos de Deus? Filhos e filhas de Deus. Então depois dos 30, Jesus começou a se revelar como filho de Deus, e todos começaram a ver, não olhavam para o carpinteiro, mas viam filho de... Porque havia poder. Ele começou a se revelar como filho de Deus, e saiu fazendo milagres, e ele voltou para casa. Ele estava passeando na sua cidade natal. Quem aqui não é nascido aqui em Campinas? Cadê você que não é nascido aqui em Campinas? Meu Deus, quase todo não é nascido aqui em Campinas. Aí você vai visitar. Quem já foi visitar a sua cidade natal? Já foi lá no interior do Paraná, lá na fazenda, no interior de Paraná, foi lá visitar a sua cidade natal. Jesus foi lá. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando na sua terra, foi lá ver sua terra, vou lá ver sua cidade natal. Por exemplo, eu quando eu vou lá na roça, lá no interior, lá na fazenda, né, olha aqui eu caí de cavalo, meu Deus do céu, eu caí uma vez de cavalo. Fui pegar uma corrida de cavalo com outro vaqueiro que estava, falei, vamos pegar uma corrida, vamos. E a gente pegando a corrida de cavalo, tinha um monte de vaca deitada assim no meio da estrada. Eu não sei porque que deu na minha cabeça, o vento bateu, o oxigênio faltou no cérebro. Eu falei, vou pular essas vacas, estão tudo deitadas. Vou pular a vaca, mas não vou perder a corrida. Não vou parar o cavalo por causa dessas vacas no meio da estrada. E eu estou pegando a corrida, e a vaca lá, quando eu cheguei perto da vaca, o que aconteceu? A vaca levantou. A vaca levantou. E na hora que a vaca levantou, Nescau, o que aconteceu? Saiu cavalo, vaca, tudo pro chão. Os dois dentes aqui da frente furaram a boca aqui, atravessaram do outro lado. A adrenalina estava tão grande que eu não vi isso. Depois que eu fui ver, tem a cicatriz, até a barba cobre tudo. A cicatriz lá de cá que o dente furou e atravessou do outro lado. E você não pode chegar e falar que você estava pegando corrida, então deixa o negócio assim mesmo, né, gente? Só que, e o beiço no outro dia todo. Aí você passa pelo lugar que você nasceu, você lembra, quem aqui lembra? Nossa, aqui eu vivi isso, aqui eu vivi aquilo, aqui eu vivi aquilo outro, aqui eu passei por isso, aqui eu passei por aquilo outro. Jesus voltou para a sua casa, e quando ele voltou para a sua terra natal, não sua casa, sua terra natal, ele não voltou na mesma versão que ele saiu. Fala comigo, não voltou na mesma versão que saiu. Quantos não querem sair dessa semana na mesma versão que você está entrando? Quantos querem sair dessa semana em uma versão melhorada? Quantos não querem sair esse ano na mesma versão que você começou esse ano? Quem vai sair desse ano numa versão melhorada? Olha para quem está do seu lado e fala, eu não aceito ver você terminar esse ano na mesma versão, do mesmo jeito, da mesma maneira. Quero te ver melhor.
Por quê, gente? Nós estamos em constante mudança, sim ou não? Nós estamos em constante mudança. Jesus não voltou mesmo. Jesus não voltou mais aquele menininho que ficava lá jogando bola na rua com as pessoas. Ele não voltou mesmo. Ele voltou mudado. Ele voltou diferente. Ele voltou numa nova versão. Porque a mudança faz parte da vida. Quem já reparou isso? Tem pessoas que odeiam a mudança, mas não tem jeito. A mudança faz parte da vida. A única coisa que não muda, está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, que é o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor, seu Deus. E lá está escrito em Malaquias 3, 6, e eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Agora, por que Deus não muda? Porque Ele não está preso dentro do tempo, do espaço e da matéria. Deus habita na eternidade. Quem pode dizer amém? Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus já conhece o futuro. Ele não está preso dentro do espaço, tempo, matéria. Agora Ele é o único que não está preso dentro disso. Tudo que está preso dentro do espaço, tempo, matéria está em constante mudança. E a pergunta é: você tem mudado para melhor ou você tem mudado para pior? Cutuca quem está do seu lado e faça essa pergunta para ele. Pergunta: você tem mudado para melhor? Ou você tem mudado para pior? Porque mudado você vai mudar o tempo todo. Isso não é uma escolha. Tem pessoas que odeiam a mudança. Deixa eu te falar, você vai sofrer muito. Quem não gosta de mudança vai sofrer demais. Vai sofrer muito. É muito comum você ver as pessoas falando assim: na minha época, no meu tempo, essa geração de hoje, quem já ouviu gente reclamando? Essa geração de hoje, porque essa geração de hoje mudou. Sim ou não? E se eu ficar brigando com essa geração de hoje, brigando porque a geração de hoje, achando ruim porque a geração de hoje, isso vai adiantar alguma coisa? Por isso é preciso escolher qual vai ser a sua postura na mudança. Primeiro, a mudança é inevitável. Fala comigo, é inevitável. Quem já reparou que você não tem mais a mesma energia de 20 anos atrás? Quem já reparou que você não tem mais o mesmo fôlego de 20 anos atrás? Quem já reparou? Ou seja, você está mudando. Você está mudando. Então você tem que pensar o seguinte. Como eu quero me posicionar nessa mudança? Porque existem pessoas que na mudança elas sofrem. Na mudança elas sofrem. Elas sofrem com a mudança. Elas sofrem porque não aconteceu. Elas sofrem pelo que aconteceu. Elas sofrem pelo que veio. Elas sofrem pelo que deixou de vir. Elas sofrem porque não teve filho. Depois sofre para ter filho. Depois sofre para criar um filho. Depois sofre porque o filho cresceu. Depois sofre porque o filho casou e foi embora. Que coisa, gente, assim? Sofreu porque não tinha, porque agora sofreu para ter, agora sofreu para criar, agora sofreu porque cresceu e foi embora. Você sofre porque não tem dinheiro, depois sofre para ter, depois sofre porque não consegue manter para manter. Sofre porque ela não aprendeu a fazer as pazes com a mudança. Ela não aprendeu que a vida está mudando o tempo todo. E ela sofre. Tudo que muda, ela sofre. Agora sofreu. Mudei de cidade, sofre. Imagina, gente, nos últimos 6 anos nós mudamos 7 vezes de casa, 3 vezes de cidade. Imagina só, se eu sofrer com mudança. Se eu sofrer com mudança, eu já estava desesperado já, sim ou não? Tudo vai mudar o tempo todo. Agora, eu quero sofrer com a mudança? Ou eu quero crescer com a mudança? Quantos querem crescer com a mudança? Quantos querem crescer com a mudança? Quantos querem aprender com a mudança? A mudança pode gerar aprendizado, a mudança pode gerar conhecimento, a mudança pode gerar transformação, a mudança pode gerar melhoria, a mudança pode gerar, e a mudança, eu digo, não é a mudança aqui do lado de fora, é a mudança principalmente do lado de... Porque tem um monte de gente que vive mudando do lado de fora, mas nada muda. Por quê? Porque ela não muda do lado de dentro. Nenhuma mudança do lado de fora é sustentável se alguma coisa não mudar aqui do lado de dentro.
Você já deve ter visto aquela pesquisa, quem já viu já aquela reportagem, passou um tempo atrás, falando que as pessoas que ganham na Mega Sena, que ficam milionários do dia para a noite, ganham na loteria, ganham na Mega Sena, em 5 anos perderam tudo. Quem já viu essa reportagem já? 5 anos elas perderam tudo e estão mais endividadas do que antes. Olha só para você ver, a vida dela mudou do dia para a noite, ficou milionária. 5 anos ela perdeu tudo. Por quê? A mente dela não mudou, a maneira dela pensar não mudou. Então não adianta mudar o bolso se não mudar a mente. Se não mudar a mente, não adianta mudar o bolso dela. Então, eu não quero sofrer. Quem não quer sofrer com a mudança? Quem quer aprender com a mudança? Quem quer aprender? Você pode aprender, você pode se desenvolver, você pode esticar com a mudança. A mudança pode te levar a novos aprendizados, assimilar novas coisas. Na minha época, quando eu fui criado, era o seguinte: cala a sua boca e obedece. Quem foi criado assim também? Cala a boca e obedece. Só que ser calado você já está errado. Faz cara boa ainda, baixa a cabeça, cala a boca e obedece. Quem foi criado assim? Hoje em dia não é mais assim. Que seu filho quer entender o porquê de tudo. Cadê porquê? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo outro? Mas por que assim? Mas me explica. Mas você quer que eu faça? Você quer que eu fale? Você quer que eu ir? Mas por quê? Mas eu quero entender o porquê. Quero entender para quê? Quero entender o sentido. Quero entender qual a sua motivação. Me pedir isso. Qual o seu... Eu posso achar ruim, mas na minha época, menino, na minha época, meu pai mandava calar a boca e obedece. Vai funcionar com ele. Se eu quiser ter um filho revoltado, é só eu replicar a mesma coisa, né? Porque não funcionou comigo. Quem aqui se tornou uma pessoa melhor com a sua criação dura, rígida? Se tornou, tem gente que fala, eu fiquei revoltado. Eu não, isso foi bom para mim, foi maravilhoso. Agradeço meu pai, minha mãe, agradeço, maravilhoso. Mas talvez isso não funcione mais hoje. Isso não quer dizer que está errado, quer dizer que apenas mudou. Fala comigo, mudou. Você tem que ter mais recursos, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais sabedoria. Isso exige de nós, sim ou não? Exige. Você tem que ter mais recursos, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais sabedoria, você tem que saber, você tem que se esticar, você tem que aprender mais. Agora, isso é para quem olha para a mudança e vê a mudança como um aprendizado. Então, na mudança você pode sofrer, na mudança você pode aprender, e tem uma outra posição dentro da mudança: você pode ser o agente da mudança. Você pode ser o agente da mudança. Zaqueu foi o agente da mudança na casa dele. Quantos querem ser o agente da mudança? A Bíblia é repleta de homens que foram agentes da mudança. Eles foram os percussores da mudança. Eles foram os que iniciaram a mudança. Eles foram os que iniciaram a revolução. Eles foram os que iniciaram o movimento. Eles foram os iniciadores da mudança. E eles foram aqueles que foram os percussores da mudança. Eles foram aqueles que foram os percussores do avivamento, de qualquer acontecimento. Eles iniciaram a mudança. Então, você não quer sofrer com a mudança? Seja aquele que ser o agente da mudança, o agente da transformação. Quem quer promover o ambiente do céu dentro da sua casa, quem quer promover um ambiente do céu aonde você for, seja o agente da mudança. Eu vou ser o primeiro, eu vou dar o primeiro passo. Eu quero que alguém faça, eu vou ser o primeiro, eu vou tomar a iniciativa, eu vou ser aquele que faz, que age e que posiciona. Mas eu estou falando isso tudo, sei nem porque eu quero falar disso aqui. Jesus voltou e não voltou na mesma versão. Jesus voltou e voltou ensinando na sinagoga, de tal sorte que todos ficavam como, gente? Então a sua mudança, ela vai causar em algumas pessoas o quê? Maravilhados. Algumas pessoas vão ficar maravilhadas. Olha aquele menino, como é que pode? Aquele menino lá do interior do Paraná, olha que bem, como é que aquele menino, olha só como aquele menino se tornou. Meu Deus, aquele menino lá, torcedor da torcida organizada da Ponte Preta, olha só, era um menino perdido, largado, sem causa. Olha aquele outro menino lá do Osiel, meu Deus do céu.
Oh, Deus do céu, como é que pode? O que ele se tornou? Algumas pessoas vão ficar maravilhadas. Vão ficar maravilhadas. E alguns olharam para Jesus e viram aquela mudança. Ué, que isso? Eu vim para ver o filho do carpinteiro, mas eu não estou vendo o filho do carpinteiro. Eu estou vendo o filho do Deus vivo. Eu estou vendo um homem cheio do Espírito Santo. Ficavam maravilhados. E eles diziam: de onde veio essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Eles olharam para Jesus e viram poder. Eles olharam para Jesus e viram graça. Eles olharam para Jesus e viram a glória. Falaram: meu Deus, eu quero isso. Meu Deus, me dá isso. Eu quero receber disso. Eu quero estar perto. Eu quero estar colado. E a sua mudança, ela vai promover isso. Quem quer crescer vai colar em você. Quem quer mergulhar em Deus vai grudar em você. Quem quer experimentar mais de Deus vai conectar contigo. Mas a sua mudança também vai promover outra coisa. Olha só, próximo versículo. Não é este o filho do carpinteiro? Outros disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isso? E o quê? Escandalizavam-se nele. Uns ficaram maravilhados ao ver Jesus, o Filho de Deus, impressionados. Se conectaram e viram: olha o poder fluindo dele, olha a sabedoria fluindo dele. Outros ficaram escandalizados e se afastaram. Falaram: não, quem é esse? Você não é o filho do Zé, gente. Você é o filho do carpinteiro. Você não é ninguém, não é nada demais, não. Olharam para Jesus e o menosprezaram. Olharam para Jesus e o diminuíram. Olharam para Jesus e viram nele qualquer um. Quem aqui é líder de uma célula? Cadê você que é líder de uma célula? Acho maravilhoso. Vou te falar, a maioria das coisas que eu aprendi fazendo uma, que não tem nada mais simples. Você está dentro de uma casa. Você vai ali, sai da sua casa, sai do seu trabalho direto. Prepara uma palavra, você ora, você jejua por aquele momento. Você vai lá para aquela célula, para aquela casa. A coisa mais simples que existe, igualzinho acontecia na igreja de Atos, e os apóstolos iam de casa em casa, e você vai lá para dentro de uma casa, pregar a palavra. Se você me visse fazendo as minhas primeiras células, você ia ficar aterrorizado, porque eu não falava nada com nada, mas estava cheio do Espírito Santo. Mas falava, não conseguia organizar nada com nada. Começava falando de salvação, terminava falando de perdão. Começava falando de milagre, terminava falando de seu. Começava falando de uma coisa, terminava falando de outra. Me perdia todo. Quem aqui já se perdeu todo, já pregando? Eu começava, o que eu vi? Eu esqueci tudo que eu ia falar já. A minha primeira célula foi, eu já contei esse testemunho várias vezes, uma tragédia, porque eu esqueci tudo, deu branco, falei nada com nada, disse nada com nada. Mas todo mundo recebia. Era a coisa mais simples. E acontece toda vez na célula. As minhas aconteceram várias vezes. Chegava alguém que tinha muito mais conhecimento que eu. Quem já chegou alguém assim na sua célula? E aí chegava batendo o pé, orando em línguas, profetizando. E eu assim, na minha simplicidade. Eu assim, gente, eu conheço pouco. Eu comecei a ler a Bíblia tem pouco tempo. Eu estou lendo desesperadamente, estou orando, mas eu conheço pouco, o pouco que eu tenho, eu quero compartilhar. Quem quer compartilhar o pouco que você tem? Sabe por quê? O pouco que você tem, para a imensa maioria, é tudo. Às vezes você acha que o pouquinho que você tem não é nada, ninguém vai querer. E quero dizer, o pouquinho que você tem para a maioria das pessoas é tudo, tudo. Não é muito pouco, para elas é tudo. Eu quero compartilhar. E chegava alguém
cheio de experiência, chegava alguém que tinha mais conhecimento, que tinha aquilo, e o pessoal ficava impressionado. Olha, você viu que coisa, todo mundo ficava impressionado com aquilo. Mas eu vi uma coisa, eu reparei uma coisa, que geralmente aquelas pessoas, elas tinham muita aparência, mas elas tinham pouca vivência. Elas conheciam bastante, mas elas viviam pouco. Eu fui reparando isso. A pessoa orava em línguas, profetizava, já abriu igreja em tudo quanto é parte do mundo, já fez isso, já fez aquilo outro. Aí eu fazia uma pergunta assim: e hoje, como é que você está? Ixi, aí era só tragédia. Aí começava só tragédia. Começava a lista de tragédia. Hoje eu estou assim, hoje eu estou frio, hoje eu estou fraco, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou assim, hoje eu estou separado, hoje eu estou desse jeito, hoje eu estou largado, hoje eu estou desquitando, hoje eu estou desse jeito, hoje eu estou desviado, hoje eu estou longe, hoje eu estou afastado, hoje eu estou desse jeito. Quem já viu essa história já várias vezes já? E eu ficava assim: poxa, mas eu não sei nada, meu Deus do céu, eu não conheço nada direito, eu não sei, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu desesperado lendo a Bíblia e desesperado. Mas eu vi que naquele ambiente simples, naquela reunião tão simples, Deus estava dia após dia trabalhando. Era naquelas pessoas que eu estava ministrando. Deus estava trabalhando, era dentro do meu coração. E cada célula, cada ambiente daquele, não ia só transformando as pessoas, ia transformando a minha vida, ia me tornando, às vezes você me vê pregando aqui hoje, você fala assim: ele já nasceu com o microfone na mão. Você não sabe de nada. Você não sabe quantas horas que eu tenho só repetindo insistentemente, de casa em casa, insistentemente. Você não sabe de nada. Agora, aquilo foi que me edificou. Foi exatamente a célula. Tinha dia que não ia ninguém, tem dia que é lotado, tem dia que é 2 ou 3, tem dia que é 1, tem dia que é 10, tem dia que é 20, tem dia que é 50, tem dia que, meu Deus do céu, deu 60 pessoas hoje nessa célula. O que aconteceu? Aí na outra semana, meu Deus, vieram 2, que já passou por isso já. Eu vi que não tinha nada a ver com quantos tinham, quantos deixava de ter. Eu vi que tinha a ver com a mensagem que eu estava carregando para aquelas pessoas. E eu precisava ser fiel, independente do que acontecesse. E aqui as pessoas escandalizaram, porque elas olharam para Jesus e falaram assim: não é possível, é simples demais, cara. Ela jogou bola com a gente. Diminuíram ele, olharam para Jesus e viram como qualquer um. E eu quero dizer para você que é um líder de célula: você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Eles olharam para Jesus e viram apenas o filho de um carpinteiro, uma pessoa comum. E qual é o problema de eu olhar para Jesus e ver uma pessoa comum, ver apenas o filho do carpinteiro? Que eu desmereço ele, eu desvalorizo ele, eu desprezo, eu lido com ele como se fosse qualquer coisa. Eles desonraram ele, tanto que olha o que aconteceu, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem... Jesus se sentiu desonrado. Jesus se sentiu desonrado porque eles trataram a presença dele como apenas o filho de um carpinteiro, uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. Quem que é esse? É um qualquer. E a minha pergunta para você é: será que você não está tratando Jesus como apenas o filho de um carpinteiro? Você não está tratando Jesus como apenas uma pessoa qualquer? E quando eu olho para Jesus e vejo apenas o filho do carpinteiro, é porque eu estou lidando com a presença dele como se fosse qualquer coisa. Como é que eu sei disso? O culto para mim é como se fosse qualquer coisa. Não, se der, deu. Se não der, tem toda semana, gente. Tem culto toda semana. Não, tem reunião toda semana. Tem toda semana. Isso aí é uma coisa qualquer, acontece sempre. Não, que besteira. Você está lidando com algo que é super especial, como se fosse uma coisa comum e qualquer. E Jesus se sentiu desonrado, e ele disse: se não na sua própria casa. Olha o 58, olha o que acontece quando eu olho para Jesus e vejo apenas o filho do carpinteiro, e não fez ali
muitos milagres. Jesus falou: não tem como fazer nada no meio desse povo, porque eles apenas veem em mim o que? O filho de um carpinteiro. Eles me tratam como se fosse qualquer coisa, eles olham para mim e me veem como se fosse qualquer um. Ou seja, quando eu vejo apenas o filho do carpinteiro, eu bloqueio os milagres, eu bloqueio o que o céu quer fazer na minha vida. Quem quer desbloquear os céus dessa noite, em nome de Jesus Cristo? Quem quer destravar os céus? Para destravar os céus, eu preciso mudar o meu olhar. E o meu olhar define a maneira como eu vejo Jesus. Jesus está dizendo: não pude fazer nada, não pude realizar nada, porque eles me trataram com desonra. Eles me trataram como se fosse qualquer um. Eles olharam para mim e lidaram comigo como se fosse qualquer um. Cutuca quem está do seu lado e pergunta para ele, fala: você está lidando? Como você está lidando com a presença de Deus? É como se fosse qualquer coisa. O momento de oração é como se fosse qualquer um. O momento do culto é como se fosse qualquer um. O momento que você vai ler a Bíblia é como se fosse. É mais um no dia. É mais um momento do dia. É mais um momento hoje. É mais uma coisa que eu tenho para fazer. Não. Jesus está dizendo: não posso fazer nada na vida de quem pensa desse jeito. Ele bloqueia os milagres. E não foi só aqui que isso aconteceu. Lá, Mateus capítulo 23, versículo 37, quando Jesus está olhando para Jerusalém, Jesus faz um lamento. Ele olha para Jerusalém e ele diz algo: olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti foram. Como? Como é que você mata e apedreja? Desprezando, desmerecendo, tratando como se fosse algo comum, tratando a presença de Deus como se fosse algo qualquer, tratando a presença de Deus como se fosse qualquer coisa, lida com ela de qualquer maneira, lida com ela como se fosse qualquer outra coisa. E Jesus continua dizendo: quantas vezes o que, gente? Eu quis. Fala comigo: eu quis. Fala comigo: Deus quer. Dá essa notícia para quem está do seu lado, fala: Deus quer. Você quer? Então pronto. A pergunta é se você quer, porque olha o que impediu. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Porque Jesus não conseguiu fazer muitos milagres na sua terra, porque eles viam apenas o filho do carpinteiro. Eles não tiveram a revelação do Filho de Deus. Eles trataram Jesus como se fosse um qualquer. Eles trataram Jesus como se fosse mais um. Eles humanizaram ele demais. Eles jogaram ele lá, diminuíram a presença dele, lidaram com a presença dele como se fosse qualquer coisa. Mesma coisa aconteceu em Jerusalém. Jesus está dizendo: eu quis ajuntar vocês, eu quis operar milagres na vida de vocês, eu quis fazer coisas sobrenaturais na vida de vocês, eu quis explodir do céu na vida de vocês, mas vocês não quiseram, e isso impediu, isso bloqueou o meu agir. Quantos querem desbloquear o agir de Deus na tua vida nessa noite? Quantos querem destravar o agir de Deus na tua vida? Levanta as suas duas mãos aí para os céus e fala: Deus, essa noite eu quero liberar os céus, porque eu entendi que o que impede os céus, que impede o Senhor de fazer em minha vida, é a minha má vontade. E hoje eu quero te dizer: eu te reconheço como filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra.